Olá a todos! Então vamos continuar a nossa reflexão bíblica. Estamos lendo toda a Bíblia juntos, estamos no Evangelho de Mateus e agora vamos iniciar o capítulo 12, né? Nós acabamos o 11 e vamos pro 12. Então, a cada dia a gente acha coisas novas, essas coisas atuais. Incrível, né? 2000 anos e atuais ainda hoje. Porque o próprio Jesus disse, né? Passe céus e passe terra, mas a minha palavra não passará. Então, é sempre coisas novas que a gente lê e interpreta. Então, vamos lá. Jesus e o sábado, capítulo 12, versículo 1. Poucos dias depois, num sábado, Jesus estava atravessando uma plantação de trigo. Os seus discípulos estavam com fome e por isso começaram a comer espigas. E quando alguns fariseus viram aquilo, disseram a Jesus: Veja, os seus discípulos estão fazendo uma coisa que a lei proíbe fazer no sábado. Então Jesus respondeu: Vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros estavam com fome? Davi entrou na casa de Deus e ele e os seus companheiros comeram os pães oferecidos a Deus, embora isso fosse contra a lei, pois somente os sacerdotes tinham o direito de comer esses pães. Ou vocês não leram na lei de Moisés que, nos sábados, os sacerdotes quebram a lei no templo e não são culpados? Eu afirmo a vocês que o que está aqui é mais importante que o templo. E vocês, se vocês soubessem o que as Escrituras Sagradas querem dizer quando afirmam: Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais, vocês não condenariam os que não têm culpa, pois o Filho do Homem tem autoridade sobre o sábado. Então aqui Jesus falando sobre a lei, né? Porque antigamente os fariseus, que eram os mestres da lei, eles tinham muito apreço e fazer tudo que estava escrito na lei, nada contra. E na lei estava escrito que no sábado não podia, né, comer, tinha que jejuar e não podia fazer muitas coisas. Mas Jesus estava, e os apóstolos dele, né, estavam comendo. E daí Jesus lembrou: mas e no Antigo Testamento, vocês que sabem a lei, sabem. Davi, o rei Davi, numa batalha, quando ele foi aprisionado, ele ficou aprisionado em uma igreja. E nessa igreja que os seus soldados não tinham o que comer. Ele comeu o pão que era dos sacerdotes. E isso não foi errado, porque para salvar a vida, tudo é permitido. Então é isso que Jesus quer nos falar. E ele acrescentou ainda: se vocês soubessem interpretar o que diz a Escritura quando fala assim: eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais. Então o que quer dizer isso? Que antigamente se matava uma ovelha, né, um carneiro, oferecia. E ele não queria isso. Ele queria que as pessoas fossem boas umas com as outras. E isso é hoje também. Jesus não quer sacrifício que tu reze 3/3 por dia, que você faça uma peregrinação 50 quilômetros a pé, ou que você frequente a missa todo dia, mas na hora que for solicitado por um amigo, por um parente, por um próximo do teu lado, você diga não. Não tenho tempo, não posso, não dá. Então você está negando o que Deus quer. Ele não quer sacrifício. Ele quer que nós nos doemos ao outro, ao próximo. Então que lindo, né? E isso ainda hoje é atual. E continuando aqui no versículo 9, onde Jesus cura a mão de um aleijado. Também no sábado, ele reforça isso que a gente falou agora sobre o sábado. Vamos ver o que diz. Diz assim, versículo 9. Jesus saiu dali e foi para uma sinagoga. Estava ali um homem
que tinha uma das mãos aleijadas. Então, algumas pessoas que queriam acusar Jesus de desobedecer à lei lhe perguntaram: é contra a nossa lei curar no sábado? E Jesus respondeu: se um de vocês tiver uma ovelha e no sábado ela cair num buraco, será que ele não vai fazer tudo para tirá-la dali? Pois uma pessoa vale muito mais que uma ovelha. Portanto, a nossa lei permite ajudar os outros no sábado. Vejam só, de novo ele está falando. O que é mais importante é ajudar os outros e não a lei. E disse Jesus ao homem: estenda a mão. Ele estendeu e ela sarou e ficou igual a outra. Então os fariseus que estavam ali saíram e começaram a fazer planos para matar Jesus. Então vejam, os fariseus, eles não conseguiam entender como que Jesus era assim tão diferente, né? Ele pensava diferente, ele não era, tem que ser como a lei. Sim, pregar a lei se a lei for de não prejudicar o outro. Como diz assim, a minha liberdade vai até ao limite da liberdade do outro. Eu não posso me estender a mais. Também não posso prejudicar uma pessoa dizendo que é a lei, barrando ela, discriminando ela, isolando ela, porque é a lei. Não, a lei é a lei da igualdade, a lei é que somos todos iguais, a lei é que eu tenho que ajudar o outro. Esta é a lei de Deus. Maravilha. Era e continua sendo. Então, que Deus nos dê sabedoria de podermos sempre, no nosso caminho, onde vai andando, a gente possa escolher o caminho certo. Que o caminho certo é ajudar o outro. É a vida em primeiro lugar. Assim seja. Amém. Então, por hoje nós ficamos por aqui. Na próximo capítulo, a gente vai dando continuidade. Vamos pedir ao Espírito Santo que venha sobre nós. Esvazia-me de mim e encha-me de ti. Ó Espírito Santo, esvazia-me de mim e encha-me de ti. Encha-me de tua sabedoria, de tua força, de tua persistência, que eu sempre haja conforme as vontade de Deus. Não a lei dos homens, mas a vontade de Deus. Assim seja. Amém. Fiquem todos com Deus e até o próximo encontro.